A paz do Senhor seja convosco. Lição número 4 na classe de adultos: como se conduzir na caminhada. Está aqui uma grande questão para a nossa caminhada. O importante não é só caminhar, é a forma que se caminha, como é que nós estamos caminhando. Isso aqui é o ponto de hoje. Texto áureo: andai com sabedoria para com os que estão de fora, redimindo o tempo, ou melhor, remindo o tempo. Colossenses 4:5. Andar com sabedoria para os que estão de fora. Por quê? Porque andar com sabedoria para os que estão de dentro não é muito difícil. Por que não é muito difícil? Porque uma vez que nós estamos na casa do Senhor, de modo geral, nós nos comportamos como cristão. Até a pessoa que não é cristã se comporta como uma pessoa cristã. Então, de uma forma direta, podemos dizer que essa pessoa é sábia para os que estão de dentro. Mas e para os que estão de fora? Como é que eu estou sendo o exemplo? Ou eu não estou sendo o exemplo? Isso aqui é um ponto muito crucial e é muito importante. E se falando em muito importante nessa questão do testemunho, tem aqui um texto aos Hebreus que nos traz uma questão muito importante, que está lá aos Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esse texto muitas vezes é usado de forma equivocada, que diz que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunha, porque as pessoas nos rodeiam, as pessoas estão nos observando. Isso não é verdade com base nesse texto. O que o texto está dizendo é das testemunhas que vieram antes desse versículo 12, ao melhor, antes do capítulo 12, versículo 1. No caso aqui, a galeria da fé. Todas essas pessoas que estão aqui mencionadas aos Hebreus capítulo 11, esses que são as testemunhas que nos rodeiam, né? Ou seja, estamos olhando para o passado. Então, esse texto é muitas vezes usado para dizer que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha hoje. Isso não é verdade. Isso aqui o texto está se referindo ao passado, né? Que ali, portanto, é uma palavra de conclusão. O que está dizendo ali no caso é que está concluindo, né, o capítulo 12, versículo 1 está concluindo o capítulo 11. Então, como é que eu vou ser testemunho, né? Qual é o tipo do meu testemunho para com as pessoas? É claro que eu tenho que dar bom testemunho. É claro que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas hoje, mas não com base nesse texto. Por quê? Porque muitas vezes nós seremos a única Bíblia que as pessoas vão ler. Então, que tipo de Bíblia eu estou sendo? Isso é muito importante justamente para saber como se conduzir na caminhada, né? Dando bom testemunho, né? Verdade prática: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Então, de uma forma que nós vivemos, né, ou deixemos de viver, e agora como é que vamos viver? Com prudência e sabedoria. É importante falar sobre a questão da prudência, né? Sermos prudentes. Jesus chegou a falar uma certa vez que nós temos que ser prudentes como a serpente. Olha que curioso, né? A serpente, que geralmente é sempre mal vista na Bíblia, né? É sempre mal vista até nos arredores. Até hoje, né? As pessoas dizem que fulana de tal, aquilo é uma víbora. Então veja que até Cristo usou o termo que nós temos que ser prudentes como a serpente. Por quê? Eu não sei se você já teve a oportunidade de se deparar com uma serpente. Eu já tive, inclusive até hoje. É uma questão que vive muito na minha mente, porque o lugar onde eu moro, de modo geral, é uma parte rural, não faz muito sentido, né? Na época nós estávamos na beira de um rio, né? Eu e os amigos, e um dos meninos, né, que era o mais novo, ele viu uma cobra. E é interessante que quando ele falou, olha, tem uma cobra ali, e ninguém conseguia ver a cobra. E a cobra estava de fato ali, a serpente de fato estava ali. E de repente, ele, quando jogou uma pedra, ela se levantou e ficou em pé. E isso aqui que é o ponto crucial. Por quê? Porque como é uma zona rural e estamos no Brasil, essa cobra parece não ser nativa do Brasil, ela parece ser da Índia ou dos países da Ásia, né, que é o que chamam de cobra-rei, né? Algumas pessoas chamam de cobra-rei, outros têm outros nomes também, Nádia.
que é aquela cobra que fica em pé. Então isso aqui é uma grande questão e nós corremos muito. Eu vou te falar um negócio. Agora, aqui que está o ponto. Por que que ninguém viu a serpente e a serpente nos viu? Porque ela é prudente, ela é cautelosa. E é isso que nós temos que ser, cautelosos na nossa caminhada. Introdução. Por isso, como evidência do seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhemos bem o caminho da verdade, o Pai nos corrige em nossa jornada cristã. Bom, eu tive algumas vezes a oportunidade de ser corrigido pela minha mãe. Vou te contar um negócio, não foi uma coisa muito boa, não. A vara de goiaba rolava solto. Bom, Deus, Ele é o nosso Pai amado. Ele é um Pai amoroso. E por isso Ele nos corrige. A correção faz parte do amor. Se um pai ou uma mãe deixa o filho fazer tudo o que quiser, isso não é amor. Isso é libertinagem. Isso é uma liberdade desenfreada. E isso é ruim, é danoso. Portanto, Deus, Ele quer que nós façamos o quê? Trilhemos o caminho da verdade. Nós devemos viver uma vida de retidão, de verdade. Até porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Ora, se Jesus é o caminho e eu sou seguidor de Jesus, eu preciso fazer o que Ele faz. Eu preciso fazer como Ele faria, no meu lugar. Então nós devemos ter essa conduta de andar na verdade. E também o que é a verdade? A palavra do Senhor, João 17:17. O padrão de conduta na caminhada cristã. Jesus como nosso padrão de conduta. O Senhor Jesus ensinou o seguinte, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. Há um padrão de conduta que tem como base o nosso Senhor. Jesus é a nossa base, é o nosso exemplo. Atos capítulo 1, versículo 1, nos diz que Jesus ensinou fazendo. Isso aqui é muito importante, porque ainda mais se você está na posição de liderança, é claro que isso aqui abrange todas as áreas, mas aqui principalmente a questão da liderança. Como é que você vai ensinar ao seu liderado se você não mostra como é que faz? Você não é possível que alguém chega para alguém e fala, ó, faça isso. Como é que faz? Ah, dá teu jeito aí. Não é isso. Nós não estamos no mundo. Nós andamos o quê? Com prudência. E a prudência nos diz o quê? Assim como Jesus nos ensinou, nós também devemos ensinar aqueles que estão chegando, aqueles que estão na posição de liderados. Nós devemos mostrar como é que se faz uma determinada tarefa, como é que se conduz uma determinada tarefa, ou como se faz isso ou como se faz aquilo. Então nós devemos ter sempre essa questão. Por quê? Porque Jesus, ele é o nosso exemplo. E assim que Jesus fez conosco, nós devemos fazer também. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Se Jesus fez, eu também faço. Se Jesus não fez, eu não vou fazer. Então é assim que é o nosso procedimento na nossa caminhada. Fazendo a vontade de Deus. Como filho de Deus, Jesus procurou agradar ao Pai na jornada desta vida, fazendo sempre a sua vontade. A vontade, todos nós temos vontade de fazer várias coisas, andar por várias situações, desbravar países, conhecer, né, países, fazer tantas coisas. É a nossa vontade, vontade de comer alguma coisa. Então nós temos as nossas vontades e não há nenhum problema nisso. Agora existe um outro ponto importante, e na verdade o mais importante, que é o quê? Fazer a vontade de Deus. Ainda que eu tenha vontade de fazer algo, qual é a vontade de Deus na minha vida para aquele sentido, para aquele segmento? Nós devemos ter muito cuidado com esse negócio. Lá em Gênesis capítulo 17, versículo 1, o que Deus disse a Abrão? Anda na minha presença e ser perfeito. O que é ser perfeito andando na presença de Deus? É fazer a vontade de Deus, é fazer a vontade do Pai. Assim como um filho obediente obedece ao seu pai, fazendo todas as suas vontades, né? Obedecendo todas as ordens, assim também nós devemos fazer com Deus. Deus é o nosso Pai, portanto, ele tem a vontade dele e nós devemos ficar o quê? Na vontade dele. Por quê? Porque é boa, perfeita e agradável. Portanto, nós devemos sempre estar
prontos para agradar e fazer a vontade do Pai. E para fazer a vontade do Pai, existem alguns pontos importantes. Um deles é andar na presença do Senhor. Não dá para fazer a vontade de Deus sem estar na presença de Deus. Um outro ponto também é deixar de lado o egoísmo. Quantas pessoas egoístas hoje, né, como diz o bom mineiro, farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas não é assim na caminhada cristã. Nós não devemos ser egoístas. Também a questão do orgulho. Quantas pessoas hoje orgulhosas, né, soberbas, cheias de vaidade no coração? Deus não está nesse negócio. Inclusive, Deus resiste ao coração soberbo. E quantas vezes hoje pastores, líderes e até cristãos de modo geral, com o coração orgulhoso, né, com o nariz em pé, né? Mas o que nos diz a Bíblia a respeito disso? Que a soberba precede a queda. Então nós devemos ter muito cuidado, que todo aquele que é soberbo, um dia ele cairá. E também a questão da vaidade, né? A vaidade é uma questão interessante, que vaidade de modo geral significa em vão, ou seja, vazio. A Bíblia chega a dizer que de vaidade, vaidade, tudo é vaidade. A vaidade é algo vazio. Então, quantas pessoas hoje estão vazias? São cheias de vaidade, são cheias de vazios. Não tem nada, absolutamente nada. Vivem uma vida completamente de aparência. Então, para fazer a vontade do Pai, não é assim que nós devemos viver. Não é com egoísmo, orgulho ou vaidade, com o coração também cheio de soberba. Não, nós devemos fazer sempre a vontade do Pai, obedecendo a Deus, tendo um coração humilde, um coração altruísta, que está sempre fazendo em prol do próximo. Estamos sempre estendendo a mão. Uma vida cristã bem-sucedida. Dessa forma, o cristão possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Quando nós estamos numa questão de ter uma vida bem-sucedida, por exemplo, financeiramente, quem tem uma vida financeiramente bem-sucedida é uma pessoa que é cheia do dinheiro, né? Cheio da bufunfa, cheio do tutu. Então, e na vida espiritual, como é que nós estamos bem-sucedidos? Primeiro, quando nós estamos fazendo a vontade do Pai, quando nós estamos procurando agradar a Deus, buscar a sua presença, sermos separados, ou seja, vivemos uma vida de santidade, vivemos uma vida cheia de amor ao próximo. Isso reflete o quê? Uma questão de uma vida espiritual elevada. E a questão da vida espiritual elevada não significa dizer que é uma pessoa mais especial, mais importante do que a outra que não tem uma vida espiritual elevada. Não é isso. É que porque nós devemos fazer o seguinte, nós devemos ter um ponto. Não é porque alguém está errado que eu também vou errar. Em outras palavras, não é porque eu cometo um pecado menor que eu vou justificar o meu pecado em prol daquela pessoa que tem um pecado maior do que o meu, ou vice-versa. Nós devemos viver uma vida, primeiro que a nossa salvação ela é individual, e por ela ser individual, nós devemos ter uma vida espiritual que é elevada. Para quê? Para que nós não venhamos perder a nossa salvação. A Bíblia nos diz que guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse 3:11. Então nós devemos ter uma vida espiritual elevada. E para ter uma vida espiritual elevada, precisa haver uma vida de jejum, oração, leitura da palavra, amor ao próximo, entre outras coisas. Então nós devemos ter nessa caminhada, saber se portar, saber caminhar, né? Como se conduzir bem na caminhada. Sinopse: Jesus é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. Portanto, Jesus ele é, vamos dizer aqui, né, o nosso espelho, né? Ou seja, eu preciso me espelhar em Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o apóstolo diz: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então nós devemos ter em Cristo um reflexo. Eu preciso ser imitador do Senhor e não imitar um ao outro que está com a vida toda errada, né? Fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. O que é prudência? De acordo com o Antigo Testamento, a palavra prudência tem conotação de compreensão, discernimento. Em Provérbios 9:10, quando se diz que o justo crescerá em prudência, o termo traz a ideia de ensino, instrução e capacidade para ensinar. Portanto, a prudência ele tem na questão da compreensão.
Quando a pessoa compreende algo na sua caminhada, ele compreende que aquilo é para se fazer ou não é para se fazer. Vou te dar um exemplo prático. Se você está andando numa estrada, por exemplo, no seu veículo, por exemplo, e você compreende que a ponte caiu, você não vai prosseguir, você vai parar. Por quê? Porque você compreendeu que a ponte não está mais ali, então você, se seguir com o carro, vai cair no rio. É simples assim. Então nós temos que ter prudência no nosso caminhar, ou seja, nós temos que ter compreensão daquilo que está à nossa frente, se aquilo é bom ou não para nós. E discernir, o que é também a questão da compreensão. Eu preciso também discernir aquilo que é e aquilo que não é. Por quê? Porque muitas vezes na caminhada não vai ficar tão claro. Lembra da história lá da serpente? Às vezes você está andando na rua e você não está vendo a serpente e ela está bem ali. Então você tem que discernir se ela está ou se ela não está. Então, e essa questão do discernimento, o mundo hoje, né, tem muito essa questão da camuflagem, né? As pessoas se camuflam muito e acabam fazendo coisas que parece que é de Deus, mas não é. E nós devemos saber ter discernimento desse negócio. Um outro ponto também é a questão da pessoa instruída, né? A pessoa que traz a ideia de ensino, né? A instrução, a capacidade para ensinar. E ensinar é algo muito importante, inclusive nos dias atuais, nunca se precisou tanto da instrução como nos dias atuais. Osés vai dizer que o meu povo é destruído porque falta conhecimento, né? Lá no livro do profeta Osés. Então, as pessoas que hoje vivem uma vida sem instrução, sem ensino da palavra, é uma pessoa que não está andando na prudência, porque prudência é conhecer ao Senhor. O próprio Osés vai dizer o que? Que venhamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Não andeis como nécios. Ser nécio reflete uma vida de ignorância espiritual, ausência de sabedoria e desprovida de luz divina. Significa estar imerso numa jornada de pecado. A questão do nécio, aqui é a ignorância espiritual. Ignorância é quando não se conhece alguma coisa. Se há algum assunto eu não conheço, se existe algum assunto que eu não conheço, então significa dizer que eu sou ignorante naquele assunto, ou sou leigo naquele assunto. E a ignorância espiritual aqui nos traz exatamente essa dinâmica. Uma pessoa que tem uma vida espiritual na ignorância, significa que espiritualmente ele não tem conhecimento daquela parte. Ele não conhece aquilo. Ele não tem discernimento daquilo que é espiritual. Por quê? Porque é uma vida que ele leva enfiado, mergulhado dentro do pecado. E por isso que ele não vai ter discernimento. Porque o pecado ele nos faz divisão entre nós e o Senhor. Andeis como sábios. Contudo, é relevante compreender que essa sabedoria não é humana. Não surge de cursos acadêmicos, ela é espiritual, vem de cima. Por meio dessa sabedoria andamos em santidade e nos tornamos semelhantes a Jesus. A pessoa sábia, aquela pessoa que tem uma boa habilidade, né? Uma pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo, ela é o quê? Uma pessoa sábia. Eu já falei aqui em uma outra oportunidade que existe diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é quando alguém conhece alguma coisa. Sabedoria é quando essa pessoa usa esse conhecimento no momento exato, no momento que precisa ser usado. Então isso é sabedoria. Então vemos uma questão interessante de compreender que essa sabedoria não é humana, isto é, não é através de cursos acadêmicos que nós teremos essa sabedoria. E aqui cabe não dizer contra a questão de saber o conhecimento humano, não é sobre falar contra o conhecimento humano, não é isso. A questão é que a pessoa, mesmo com muitos estudos, com muitos diplomas, independente da faculdade que fez, em qual país que fez, independente disso ou daquilo, isso não trará a ele ou a ela uma sabedoria. Por quê? Porque essa sabedoria que estamos falando é uma sabedoria que vem de Deus, é uma sabedoria do alto. Tiago vai até falar acerca desse negócio, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que ele lhe dará e não lançará em rosto. Então, o que nós temos que fazer é o quê? Buscar esta sabedoria
de cima, porque aquele que é sábio para com Deus, ainda que não tenha a sabedoria do homem, é uma pessoa que terá uma vida espiritual elevada, é uma pessoa que estará salva na pessoa de Cristo, é uma pessoa que terá a sua vida, né, uma boa conduta na sua caminhada, né, estará se conduzindo na caminhada com perfeição. Sinopse: a sabedoria no crente o faz discernir entre o que deve ou não fazer. Vencendo os dias maus, remindo o tempo. Com a expressão remindo o tempo, o apóstolo Paulo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo. Em outras palavras, remir o tempo é diminuir o tempo. Ou seja, é quando uma pessoa não fica aí à toa, né, vamos assim dizer. Uma pessoa que ela usa o tempo que tem para produzir algo, né, ou no trabalho, ou no estudo, ou na igreja, ela está produzindo algo. Então ela está fazendo o quê? Remindo o tempo. Já viu que muitas vezes você precisa fazer alguma coisa e você pensa, eu preciso fazer isso, mas eu preciso fazer isso em menos tempo. Como é que eu faço? Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Você escreveu um texto num caderno. Um texto é longo, ou de uma folha, duas ou mais. No entanto, você precisa digitalizar, você precisa digitar aquele texto, mas você tem pouco tempo. O que você faz? Se você pegar um computador ou mesmo um celular para digitar, você não vai ter tempo. Você precisa fazer aquilo em pouco tempo. O que você faz? Você usa um aplicativo de celular que converte o teu texto escrito à mão em digital. E isso faz em segundos. Então você fez o quê? Remiu o tempo, você diminuiu o tempo. Você faria algo em segundos, né? Você fez algo em segundos que você demoraria horas para fazer, ou talvez minutos preciosos. Então isso é remir o tempo. Então nós devemos fazer exatamente isso, remir o tempo. Para quê? Para vencer os dias maus, para que nós venhamos assim ter mais tempo para o Senhor. Quando nós estamos fazendo algo e nós nos apressamos de uma forma eficaz, é porque muitas vezes as pessoas se apressam de forma ineficaz, né? O que eu digo é remir o tempo de uma forma eficaz. Você vai ter o mesmo resultado, só que fazendo em muito menos tempo. Isso aqui é o ponto. Remir o tempo e a volta do Senhor. Quando se falava a respeito de remir o tempo entre os cristãos primitivos, estes tinham em mente a iminência da segunda vinda do Senhor Jesus, ou seja, esse esperado acontecimento poderia acontecer a qualquer momento. Mais uma vez, entra na história de remir o tempo. Eu preciso continuar remindo o tempo. Para quê? Para a volta do Senhor. Que o Senhor ele voltará num piscar de olhos. E se eu não estiver pronto? E se eu estiver atarefado com as coisas dessa vida? Atarefado não necessariamente com as coisas da vida. O que eu quero dizer, se eu estiver numa vida de pecado, mergulhada no pecado, vivendo como nesses, como é que fica? Nós devemos viver uma vida em santificação ao Senhor, para que quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, nós não venhamos ser pegos de surpresa. Nós devemos estar sempre prontos, preparados para a iminente volta do Senhor Jesus. Nós remimos o nosso tempo, fazemos toda a vontade do Senhor, procuramos buscar o reino dos céus e a sua justiça. Vamos sempre procurar estar sempre na presença do Senhor. Para quê? Para quando o Senhor Jesus vier buscar a sua noiva, nós estejamos prontos para nos encontrar com Ele nos ares. Os dias são maus. Outra expressão que chama a atenção é os dias são maus. Ela revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, que pode tomar o nosso tempo e nos levar à prática do mal. O mundo de hoje, Isaías já dizia, né, que estava habitando no meio de um povo de impuros lábios. Se naquela época já estava daquele jeito, imagina nos dias atuais, com toda a facilidade que temos hoje. Tantas coisas hoje está acontecendo de uma forma rápida e que isso causa exatamente uma questão que vai nos dar uma direção de pecado. Por quê? Porque hoje nunca foi tão fácil pecar como nos dias atuais, né? Sejamos razoáveis. Porque outrora as pessoas ainda tinham um certo temor. Mas, entretanto, nos dias atuais, vemos pessoas
de uma forma direta ou indiretamente, procurando uma forma de, não de remir o tempo, mas as pessoas hoje estão inseridas num mundo cheio de pecado, de corrupção, que hoje tudo vem muito fácil. Hoje, até com a chegada da internet, as pessoas cometem os mais terríveis pecados possíveis, até pela internet. Homens e mulheres da igreja, pessoas do Senhor, que ficam em frente ao celular, acessando sites inapropriados para uma pessoa cristã. Por quê? Porque estamos inseridos neste mundo. Entretanto, o fato de estarmos inseridos num mundo de corrupção não quer dizer que nós venhamos ser corruptos. Isaías capítulo 6, versículo 5, então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Se na época de Isaías o negócio já estava estreito, imagina hoje. Antigamente existia Sodoma e Gomorra. Hoje em dia, eu digo Sodoma e Gomorra, que parece que só existiam essas duas cidades que faziam coisas terríveis. Hoje, qualquer cidade do mundo faz coisas muito piores do que Sodoma e Gomorra. E aqui eu não estou dizendo aqui que Sodoma e Gomorra seria um exemplo a ser seguido, de maneira nenhuma. O que eu quero dizer é que hoje o pecado está muito próximo de nós. Vemos situações de questões terríveis. Por quê? Porque os dias são maus. As pessoas hoje estão enfiadas num pecado de uma forma que eles não querem ser libertos do pecado. Porque existe a questão da pessoa que está no pecado e quer se libertar, e aquelas que não querem, têm prazer em viver uma vida de pecado. Por quê? Porque a sociedade está sendo dominada pelo pecado. Sinopse: o crente deve fortalecer a sua vida espiritual para lidar com as adversidades dos dias maus. Conclusão: é preciso viver sábia e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem e não deixarmos-nos dominar pelos dias maus, na certeza de que a vinda do Senhor se aproxima, e isso nos incentiva de maneira santa. Se falando na volta de Jesus, hoje não é muito comum ouvirmos que Jesus está voltando. Se bem que eu não gosto muito dessa expressão, eu prefiro Jesus voltará. E é interessante notarmos porque outrora toda a mensagem tinha no final Jesus voltará. Jesus está prestes a voltar. E hoje é o Senhor vai te dar. Jesus vai fazer isso para você, Jesus vai fazer aquilo por você, que Jesus vai te dar vitória. E só essa questão da autoexaltação, o homem no centro. E isso é perigoso. O Senhor Jesus vai te dar vitória? Sim, eu creio que sim. Mas isso aqui não é o ponto. O ponto é que as pessoas hoje, de modo geral, não falam mais da volta do Senhor. Parece que Jesus não volta mais. E como a Bíblia nos diz, que aquele que, se nós aguardarmos o Senhor Jesus neste mundo, nesta vida, seremos os mais miseráveis dos homens. E é isso que a igreja do Senhor está se tornando hoje. Uma igreja cheia de homens miseráveis, que estão esperando Jesus somente para esta vida. Estamos como Israel, que esperava que o Messias viesse para quê? Para uma questão política, para um grande líder político, o que não foi o caso de Jesus. Mas hoje parece que estamos da mesma forma. Estamos esperando Jesus como se fosse um líder político. Por quê? Porque nós não queremos sair desta terra. Por quê? Porque o pecado aqui é bom. Porque queremos viver nos nossos carros de luxo, nossos iates, nossas mansões. Estamos muito felizes de estarmos vivendo uma vida materialista em detrimento de uma vida espiritual elevada. Queremos uma vida financeira elevada, e não é ruim, não há nenhum problema nisso, mas de contrapartida eu quero uma vida espiritual elevada, ou melhor, eu quero uma vida financeira elevada, mas a vida espiritual eu não me importo com ela. Tanto faz para mim, não faz diferença. Então hoje é essa dinâmica da igreja, e nós devemos observar que o Senhor Jesus está prestes de voltar, e nós devemos estar prontos para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda que o mundo não creia, ainda que muitos cristãos dentro da igreja não creiam na volta, mas o importante é que eu e você estejamos preparados e prontos
para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é uma volta iminente, será muito rápida, será muito depressa, é num piscar de olhos que o Senhor Jesus virá buscar a sua noiva nos ares. Revisando o conteúdo. Número 1. A palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial que se torna a base de comparação consagrada como modelo a ser seguido. Número 2. Podemos dividir capítulo 5 de Efésios em 3 partes. Uma, a caminhada do cristão em amor. Efésios 5, do 1 ao 14. 2. Uma caminhada sábia. Efésios 5, do 15 ao 17. 3. Uma caminhada cheia do Espírito Santo. Efésios, capítulo 5, versículos 18 ao 33. Número 3. Podemos conceituar a prudência como virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras. É uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. Provérbios 16:16, Tiago 5:17. 4. Remia é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Número 5. Essa expressão revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, que pode tomar o nosso tempo e nos levar à prática do mal. Isso aqui é muito interessante, eu acabei não comentando ali. Quando tem essa questão dos dias maus, a sociedade hoje ela é mergulhada no pecado, e isso pode fazer com que isso tome o nosso tempo. Como a sociedade ela é pecadora, então isso acaba tomando o nosso tempo. Nós nos acostumamos com o pecado. Nós outrora falávamos contra o pecado, agora parece que está meio que normal. Não é assim? Vou te dar um exemplo prático. Principalmente novelas, filmes, séries, aparece muitas vezes, uma hora aqui, outra hora ali, alguma cena inapropriada para um cristão assistir. Mas o cristão assiste aquilo como uma forma natural. Ah, isso é normal. Por que ele não consegue observar e falar contra aquilo? Porque a sociedade está mergulhada no pecado. Então, esse pecado que está sendo colocado diante dele é um pecado que está vindo muito sutil. É só uma cena de nada. É só acontecer uma vez. O filme, sei lá, talvez tenha 2 horas de duração e só apareceu uma cena ali de 10 segundos, 15 segundos. O que é 15 segundos diante de 2 horas de duração? Ou uma novela que tem em média 45 minutos, 1 hora de duração, e apareceu uma cena ali um pouco mais quente que fazia parte. Então meio que parece que fica normal. Mas é essa questão da normalidade que faz com que nós venhamos fazer o quê? A prática do mal, porque nós começamos a acostumar com aquela situação, com aquele pecado. E eu já falei aqui numa outra ocasião que o cérebro humano, isso não sou eu que estou dizendo, é a ciência. O cérebro humano, ele, até quando nós estamos dormindo, ele está trabalhando. No entanto, no momento que nós estamos assistindo uma televisão, ele para de trabalhar, ele meio que parece que se acostuma com aquilo que ele está assistindo, é como se ele não tivesse um filtro. Eu vou te dar um exemplo prático. Você pode ser contra um determinado pecado. Fala aqui da questão de álcool, por exemplo. Você é contra a pessoa que... Você fala muito contra o álcool, né? A pessoa que bebe. Você não fala contra a pessoa, você fala do pecado em si. No entanto, quando aparece uma cena de uma novela, de uma série, de um filme, que você por acaso está assistindo, talvez na casa de alguém, e aparece um bêbado ali que estava ali enchendo a cara, e você observa aquilo e você não fala absolutamente nada. Por quê? Porque o teu cérebro associa aquilo como uma questão normal. Por quê? Porque diante de uma televisão ele não consegue trabalhar, ele não consegue ver o que é certo e o que é errado, ele começa a ter dificuldade. Então é por isso que tem essa questão de quanto mais a mídia, né, aberta, né, a televisão aberta principalmente, começa a colocar nos seus programas de televisão, auditório, de forma geral, na televisão, começa a aparecer essas cenas, o cérebro humano começa a achar aquilo natural. E como nós estamos ali assistindo, nós vamos começar a achar que aquilo é natural também. E vamos começar a dar desculpa. Não, mas isso é normal. Por exemplo, vou te dar um exemplo mais prático, se falando ainda da bebida.
O cristão, de modo geral, ele vai sempre falar contra o álcool, de modo geral. Mas como as pessoas estão falando hoje? Já falam o seguinte: mas a Bíblia não condena o álcool, a Bíblia condena a embriaguez. Mas a Bíblia também não fala que um abismo chama outro abismo? A mesma pessoa que hoje bebe uma garrafa de cerveja, amanhã está se embriagando. Então, a Bíblia nos diz o quê? Inclusive ali no Efésios capítulo 5. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, é claro que a Bíblia sempre vai falar contra a questão da embriaguez. Mas isso não quer dizer que você e eu podemos beber um pouco de cerveja, por exemplo, ou um pouco de vinho, ou um pouco de álcool daqui, um pouquinho de álcool dali, de maneira nenhuma. Por quê? Justamente porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Hoje eu bebo um copo de cerveja, amanhã eu vou beber uma garrafa de cerveja. Depois eu vou beber 3. E vou aumentando as doses. Não é assim que geralmente acontece? Então nós devemos ter muito cuidado na nossa caminhada. Nós devemos nos policiar muito, observar muito o que nós estamos assistindo, e principalmente agora, né, com a questão da internet, que temos acesso a qualquer coisa, a assistir qualquer filme, qualquer série, qualquer coisa, e tem muitas coisas envolvidas nessa ponto. E tem uma outra questão também, se falando de novela, que algumas pessoas, né, eu já ouvi algumas pessoas cristãs dizerem o seguinte, irmãs de geração: mas tal novela não tem essas coisas que a outra novela tem. Não? Observa direitinho. Observa para ver se não está escondido ali. Claro que está, só que é uma questão muito sutil. E o pecado tem essa dinâmica. Quando ele vem de uma forma muito sutil, muito devagar, muito pouquinho daqui, um pouquinho dali, parece que nós abrimos a guarda e deixamos o pecado entrar. Então isso é um perigo. Por quê? Porque como a sociedade está imersa no pecado, esse pecado virá para nós, e se nós não vigiarmos, nós estaremos daqui a pouco praticando o mal, mas que nós venhamos ter a prudência de viver e observar como se conduzir na caminhada para o céu. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!